Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, da UNB, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Paulo Speller. Vamos revisitar a sua formação e atividades universitárias, principalmente na Universidade Federal do Mato Grosso e na Unilab, que é a Universidade de Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira. Vamos também discutir e analisar a educação no Brasil. O nosso convidado é graduado em Psicologia pela Universidade Veracruzana, no México. Obteve seu mestrado na Universidade Nacional Autônoma do México e doutorado em Ciência Política na Universidade de Exeter, na Inglaterra. Tem experiência na área de educação e ciência política, com ênfase em Estado e governo, atuando principalmente nos seguintes temas: educação superior, políticas públicas, política educacional, currículo e fundamentos da educação. Foi professor da Universidade Federal do Mato Grosso, onde ocupou os cargos de diretor do Instituto de Educação e reitor por 8 anos. Foi presidente da Comissão de Implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, e reitor pró-tempore dessa universidade. Foi também secretário de Educação Superior, do CESU, no Ministério da Educação. Foi membro e presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação e foi também presidente da Andifes. Foi secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos de 2015 a 2018. Recebeu vários prêmios e homenagens, das quais destaco titular da Cátedra da Unesco Educação e Inovação para a Cooperação Solidária e comendador da Ordem do Rio Branco do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Muito obrigado, professor Paulo Speller, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação básica e superior, isso é, a graduação, o mestrado e doutorado, inclusive a sua passagem pela UNB. Muito bem. Olá a todos. É um prazer muito grande estar aqui neste momento com o professor Isaac Rothman, que é uma pessoa muito conceituada e vem se desempenhando com brilhantismo nesse processo de dialogar com várias lideranças da educação brasileira e, portanto, agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês. Boa tarde, bom dia, olá também à equipe do professor Rothman, que está aqui. Eu queria dizer o seguinte, muito rapidamente, até porque o tempo aqui é curto. Eu venho da escola pública, interior de Minas Gerais, uma pequeníssima cidade, uma cidade da área da mineração, obviamente, Minas Gerais é mineração, não é? João Molevade. João Molevade foi um engenheiro francês
que veio espionar as nossas reservas de minério de ferro e acabou se casando com a filha de um fazendeiro mineiro e não voltou para a França, ficou aqui. E lá onde ele instalou a fazenda dele, no interior de Minas, é onde nasce a cidade de João Monlevade, onde eu nasci, e onde se instalava a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, uma empresa belgo-luxemburguesa, mundial. E a minha primeira escola foi João Monlevade. Quer dizer, essa história da origem de João Monlevade, que veio daqui, dali, buscando isso, buscando aquilo, acabou ficando em João Monlevade. A fazenda dele, original, foi preservada, e é a sede da companhia hoje, que já foi vendida, hoje é parte de um consórcio internacional. Mas foi o primeiro alto-forno, a primeira indústria, efetivamente, na produção de artefatos de ferro, com o fazendeiro João Monlevade, depois com uma empresa e outras, e hoje é parte de uma grande empresa internacional. Ali começou, porque toda essa dinâmica me educou, me abriu para o mundo, e eu fui para a escola pública, junto com filhos de técnicos, de engenheiros, de operários da usina, como a gente chamava, né? Todos os dias eu circulava por ali, atravessava a usina quando ia para a escola, quando voltava. Mas não era escola, era grupo escolar. Eu estudei no grupo escolar. Depois fomos para Belo Horizonte, evidentemente, continuar a minha educação, porque em João Monlevade não havia ginásio, não havia ensino médio. Então, fomos para a capital. Eu, o mais velho dos meus irmãos, então fui o primeiro e aí fiquei. E depois de todo esse percurso, eu fui para a UNB. Eu fui estudante da UNB, aluno de psicologia, fiquei na UNB durante um certo período, até 68, quando fui obrigado a assumir a presidência da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, a FEUB, quando Onestino Monteiro Guimarães, que era o seu presidente, foi detido durante o período da ditadura, e eu era integrante da sua diretoria, do Onestino, como presidente, e eu assumi essa presidência em 1968. Foi um ano muito agitado, e durante o Congresso da UNE, o 30º Congresso da UNE em Ibiúna, em 68, houve uma ação militar que acabou detendo, prendendo os 700 integrantes deste Congresso, o 30º Congresso da UNE, e depois disso eu fui obrigado a me exilar no México. Como o Isaac mencionou, eu continuei os meus estudos na Universidade Veracruzana, uma universidade muito conceituada, pública, na cidade de Jalapa, no estado de Veracruz, que está lá até hoje, muito conceituada, mais ainda do que era, tem um belíssimo campus, e eu concluí o curso de psicologia na Universidade Veracruzana. Da Universidade Veracruzana, eu fui fazer o meu mestrado na UNAM, que é uma das, ou a, junto com a USP e a Universidade de Buenos Aires, são as 3 universidades mais conceituadas da América Latina. Fiz ali o meu mestrado com uma equipe maravilhosa de professores, de colegas de toda a América Latina. Quer dizer, tudo isso vai abrindo um pouco meus horizontes, não é? Começando em João Monlevade, passando pela UNB, indo para Jalapa, Veracruz, depois na UNAM. Isso vai me abrindo uma perspectiva. A minha educação se dá não apenas formalmente, mas com toda essa vivência, todo o processo político brasileiro, do qual eu participei como estudante, como dirigente estudantil. Tudo isso vai se acrescentando nesse processo. Finalmente, com a anistia, em 1979, no Brasil, eu retorno no ano seguinte. Estava em Moçambique, nesse momento, porque fiz uma escolha. Quando tive direito ao meu ano sabático, a UNAM dava, e ainda dá, concede o ano sabático aos seus professores, depois de 7 anos de trabalho, eu escolhi ir para Moçambique, para ajudar no processo de construção de um novo país independente, depois da Guerra de Libertação da Frelimo,
E com a Revolução dos Cravos em Portugal, Moçambique chega, como as ex-colônias, Angola e os demais países, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor tem um processo um pouco mais longo, né? Todos esses países acabam chegando à sua independência e eu fui para Moçambique, escolhi, não fui para a universidade, mas fui para o Ministério da Saúde, onde coordenei um programa de formação de agentes de saúde para as aldeias comunais do país, as aldeias, que era financiado em parte pelas Nações Unidas, pelo UNICEF. Foi um trabalho espetacular, não o que eu fiz, mas um trabalho espetacular que Moçambique abraçou e, por acaso, eu fui o coordenador deste projeto, que já estava definido em linhas básicas antes de eu chegar, mas tive o privilégio de ser o coordenador para transformá-lo em realidade. O projeto do professor João Schalbach, um médico moçambicano, com uma experiência maravilhosa, que está lá ainda, né, escrevendo. Hoje mesmo tive a oportunidade de ver um trabalho do Schalbach sobre o perfil epidemiológico da ilha de Moçambique. É uma coisa espetacular no norte de Moçambique. Mas, enfim, voltei em 1980, fui para a Universidade Federal de Mato Grosso, como professor visitante, depois fiz concurso, 4 anos depois, e depois o meu doutorado eu fui fazê-lo na Inglaterra, no departamento de government, como eles chamam, governo. Na verdade, é ciência política. Ciência política articulada com a gestão pública, com a administração pública. Uma universidade também extraordinária, maravilhosa. Tive um diretor de tese, um orientador, como nós chamamos no Brasil, fantástico, não é, que me ajudou muito. A universidade também muito internacionalizada, com estudantes de todo o mundo, inclusive do Brasil, de Mato Grosso, como era o meu caso, e concluí meu doutorado lá depois de 4 anos como bolsista da CAPES. Tive esse privilégio também de poder me dedicar 4 anos à minha formação, estudando justamente o processo de avanço da fronteira pioneira no Brasil e, em particular, no norte do Mato Grosso. Fiz um estudo sobre o papel do Estado, pegando as 2 grandes vertentes desse processo, que são o ouro e a terra. Então, eu fiz um estudo sobre o papel do DNPM, que era o Departamento Nacional de Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia, e o INCRA, quer dizer, as 2 agências do Estado que tinham esse papel de mediar o processo de conflitos que se davam no norte de Mato Grosso, que envolvia absolutamente todos os atores que se possa imaginar nesse processo. Desde os povos indígenas, os poceiros, os grileiros, grandes empresários, migrantes brasileiros, migrantes que vinham, inclusive, do Paraguai, os chamados brasiguaios, que foram realocados no Brasil e levados para o norte de Mato Grosso. E eu fiz o meu estudo ali, estudando o papel e o desenvolvimento da educação numa área de fronteira como essa, onde não havia absolutamente recursos, tanto no que diz respeito a pessoas capacitadas, qualificadas formalmente, não é? Era um processo, em parte, espontâneo, em parte direcionado pelo Estado brasileiro, mas que carecia de toda essa infraestrutura no campo da educação. E eu fiz um estudo sobre isso, a escola numa região como essa. Porque quando eu cheguei em Mato Grosso, eu que sou mineiro e não conhecia o Mato Grosso, e eu me deparei com uma realidade que eu não conhecia, apesar de ter viajado muito, vivido em outros países, como eu mencionei. Quando eu cheguei em Mato Grosso, aquilo para mim era uma realidade completamente distinta, na fronteira com a Bolívia, ali, aquele estado imenso, com quase 1 milhão de quilômetros quadrados, que já foi maior, inclusive, né? Porque ele foi dividido. Antes eram 1 milhão, quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Então, eu acabei indo fazer esse doutorado, que, em parte, era assumir um desafio de estudar e conhecer melhor esta realidade. E fiquei em Mato Grosso, me tornei professor de carreira, fiz toda a minha carreira, não é? Onde acabei me tornando reitor. Mas a minha formação foi essa.
começa em João Monlevade e vai ser concluída na Inglaterra e em Mato Grosso. O professor Speller foi reitor da Universidade Federal do Mato Grosso por 8 anos. Poderia nos contar algumas iniciativas que houve nessa época e que considera importantes? Isaac, veja bem, naquela época e previamente, o papel das universidades era absolutamente estratégico. Ainda é, mas naquela época era algo que, inclusive, foi levado adiante pela doutrina de segurança nacional, levada adiante pelos militares, porque eles acreditavam que era preciso criar e implantar uma universidade federal em cada unidade da federação para assegurar a segurança nacional, não é? A autonomia do país, o processo de desenvolvimento do país. E a UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, foi criada em 1970 exatamente com esta visão, não é? Que era uma universidade importante, tinha antecedentes, como a maioria das universidades, na Faculdade de Direito, que era bem anterior, o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá, que tinha cursos na área de Ciências Sociais e Humanas, enfim, algumas iniciativas isoladas que acabaram se consubstanciando na criação dessa universidade em plena ditadura. A universidade foi criada pelo presidente Garrastazu Médici, ele era o presidente da República em 1970, e o ministro da Educação era Jarbas Passarinho. Portanto, era um projeto, como foi a criação de outras universidades na década de 60, 70, durante a ditadura, em parte com esta visão. E a UFMT foi criada com essa visão. Então, eu abracei muito a ideia original da Unicelva, como era chamada a UFMT, que era uma universidade destinada a cumprir esse papel estratégico de promover o crescimento do Estado, o desenvolvimento do Estado, a formação de quadros para a educação, para a ciência, para a tecnologia, para as profissões liberais, enfim, como compete, e a realização de estudos, de pesquisas sobre essa realidade do Mato Grosso, que era desconhecida. Ainda hoje é um estado com quase 1 milhão de quilômetros quadrados e uma população de menos de 4 milhões de pessoas. Imaginem vocês isso, uma densidade demográfica muito baixa e uma realidade pouquíssimo conhecida. Então, eu me envolvi muito nesse processo e, quando me tornei reitor, que foi quase um acaso de processos que nós não teríamos tempo de abordar aqui, mas me tornei reitor no ano 2000, não é? Exatamente com essa visão desse papel estratégico da universidade, já depois da abertura, já depois da anistia, num processo pleno de redemocratização do país, e nós, naquela época ainda, a universidade era a universidade, quer dizer, em Mato Grosso e em outros estados, quando alguém dizia assim, a universidade, não era preciso dizer a Universidade Federal do Mato Grosso, era ela. Então, a universidade estava presente em todos os processos de formação, de pesquisa, de estudos. Qualquer ato que se realizasse na capital do Estado, em Cuiabá, ou no Estado, com a presença do prefeito, do governador, de autoridades que vinham de fora, o reitor da UFMT era presença obrigatória. Então, a mesa sempre tinha o governador, tinha o prefeito e tinha o reitor. Estas 3 autoridades não podiam faltar e em todos os projetos que se realizavam, a universidade era chamada. Então, eu fui reitor ainda numa época em que a universidade cumpria esse papel. É diferente de hoje, quando nós temos aí uma grande quantidade de instituições, inclusive públicas, mas principalmente privadas, que hoje detêm 75% da matrícula do país, inverteu esse processo, não é isso? Então, a universidade cumpriu esse papel. Eu fui reitor nessa época. E uma das realizações de que eu tenho grande orgulho, entre outras tantas, foi a criação da pós-graduação. Não é? A universidade não tinha a pós-graduação estricto sensu, mestrado, doutorado. O primeiro mestrado foi na área onde eu atuava, na educação, ainda antes disso, em 1986, mas coube a mim, entre o ano 2000 e 2008, impulsionar enormemente
a pós-graduação com o apoio do Ministério da Educação, da CAPES, do CNPq, do próprio governo do Estado, das prefeituras do Estado de Mato Grosso. Nós criamos um sem número de mestrados e os primeiros doutorados da universidade também, não é? Isso foi um trabalho heróico, porque nós conseguimos recrutar professores com doutorado, portanto, qualificados. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na UFMT em 1980, havia em toda a universidade não mais do que 6, 7, 8 professores doutores. Quando eu entreguei a reitoria em 2008, depois de 8 anos, éramos 600 doutores e mais de 30 programas de pós-graduação em estrito senso. Isso ajudou muito a universidade e hoje ela avançou muito mais, claro. Beleza, um grande salto, realmente. Professor Spera, teve um papel importante na implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Poderia ressaltar a importância desta universidade? Isaac, a Unilab, junto com a Unila, porque foram dois projetos, né, 2 iniciativas do governo federal de criação dessas universidades há 10 anos, 11 anos já, né, foi algo absolutamente pioneiro, não só no Brasil, mas no mundo. Uma universidade de integração internacional em cuja lei, veja bem, em cuja lei de criação aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, já estava formalmente incluído o mandato da integração internacional, o que não existe na lei de criação de outras universidades. É um distintivo, inclusive, da Universidade de Brasília, quando foi criada em 1962, que teve um mandato que ia muito além, que vai muito além, inclusive, né, do projeto na criação de outras universidades. Isso foi definidor na UNB, e no caso da Unilab e da Unila, foi e é definidor de um processo que se vislumbra nos dias atuais, que é o processo de internacionalização da educação superior. Então, a Unilab já nasce com esse conceito, e eu, durante quase 5 anos, dirigi esse processo, primeiro construindo o projeto da Unilab, depois como primeiro reitor pro tempore. Um dia depois que eu deixei a reitoria da UFMT, eu já assumi a coordenação da comissão de implantação. E fiquei de 2008 até 2013 nesse processo. É um projeto revolucionário que merece ser conhecido. Unilab. Professor Spera, não temos há muito tempo, mas eu gostaria, antes de pedir que enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem, faça uma objetiva visão da educação brasileira. Isaac, muito telegraficamente, o Brasil é um continente, é um gigante, é um mundo, e nós temos práticas, experiências em desenvolvimento nas nossas escolas, nos nossos municípios, em todos os estados brasileiros. Nós temos o que nós chamamos de boas práticas extraordinárias, né, que precisam ser conhecidas, precisam ser divulgadas. Isso já foi feito no passado, com alguma limitação, mas eu acredito que pensar hoje a educação brasileira implica em identificar essas boas práticas para que nós sejamos capazes de mobilizar a juventude brasileira, capaz de mobilizar os nossos professores, professoras, dirigentes escolares, autoridades comunitárias para se envolverem nesse processo, para nós conhecermos essas experiências e, a partir daí, construirmos políticas de educação baseadas nessas experiências, não inventar nada, porque nós já temos práticas muito positivas. E o jovem, a juventude brasileira, tem que se integrar nesse processo, e ela quer se integrar nesse processo. Então, nós precisamos abrir oportunidades
através das universidades, das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal, claro, tendo o Ministério da Educação como a liderança, o norte ou o sul, como alguns preferem, né? Quer dizer, como a luz que se coloca para apoiar esse processo, mas, sobretudo, para permitir, né, essa construção de políticas, de práticas, de experiências a partir daquilo que nós já fazemos em algumas experiências limitadas nas nossas escolas, nas nossas regiões. E eu tenho certeza, nós já sabemos disso historicamente, o jovem, os rapazes, as moças, né, essa juventude brasileira vai se engajar nesse processo porque terá uma motivação de se engajar em algo que já está baseado naquilo que vocês, nós, já estamos fazendo no nosso país. Tanto, 3 prioridades para o nosso país: educação, educação e educação. A universidade é estratégica, deve continuar apoiando, participando, formando, pesquisando esse processo, mas a educação em todos os seus níveis tem que estar envolvida nesse processo, desde a pré-escola até a pós-graduação. É o Brasil inteiro envolvido nesse processo que nós precisamos resgatar e avançar com base naquilo que queremos todos e com a participação efetiva de todos nós, de todos vocês, sobretudo os jovens. Muito obrigado. Bela mensagem, professor Speller. Concordo plenamente, e o professor Speller está atualmente na Espanha, está falando de Barcelona, né? Já é a hora depois do almoço, né? Em Barcelona, ele provavelmente abdicou da sua siesta, né? Tradicional na Espanha. E eu queria só registrar que o professor Paulo Speller continua a se envolver nessa batalha de termos um Brasil melhor, principalmente através da educação. Ele, como ele relatou, ele foi aluno da Universidade de Brasília e recentemente convidado para coordenar uma subcomissão de educação para as comemorações dos 60 anos da Universidade de Brasília. Então, professor Speller, o senhor nunca deixou de ser da Universidade de Brasília e vamos contar sempre com a sua contribuição, que é uma consequência de uma formação e de muitas experiências singulares. Então, agradeço novamente o professor Speller por essa interessante e importante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal Supre da YouTube. Gostaria de agradecer imensamente a todos que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.